E aí, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Na nossa reflexão de hoje, a gente vai mergulhar fundo numa história poderosa de transformação. É o depoimento do Washington Santos, uma jornada que mostra como é possível, sim, quebrar ciclos de escuridão e encontrar um caminho de luz. Uma história compartilhada com a sinceridade que só acontece em comunidade. Para a gente começar, pensa um pouco comigo. Imagina só a cena. E se Deus começasse a deixar mensagens para alguém literalmente na beira da estrada? Parece coisa de filme, né? Mas foi exatamente assim que uma parte fundamental dessa história real começou. E olha só, essa foi uma das mensagens que Washington Santos encontrou. Pensa bem, um imã de geladeira no formato de uma pequena Bíblia, caído no asfalto com esse versículo do profeta Isaías, capítulo 55, versículo 6. Um chamado bem direto, super inusitado que já preparava o terreno para a jornada dele de volta para a fé. Então, vamos entrar de cabeça nisso. A primeira parte da história do Washington é toda marcada por esses jeitos bem improváveis, sabe? E até insistentes, com que ele sentiu que Deus estava tentando falar com ele, mesmo quando ele estava bem longe. A relação dele com a fé começou até cedo, com os 12 anos, mas era algo superficial, sem um compromisso de verdade. Com 23, ele já estava totalmente afastado. E foi aí que, durante as corridas que ele fazia, esses encontros estranhos aconteceram. Primeiro, uma Bíblia, aberta bem no livro de Romanos, capítulo 3, versículo 23, que diz: "Pois todos pecaram". Logo depois, aquele ímã com o chamado de Isaías. Eram sinais bem difíceis de ignorar. Mas olha que interessante, ao mesmo tempo que esses chamados aconteciam, o Washington carregava um fardo muito pesado do passado dele. Uma herança que, infelizmente, moldou a vida dele de formas bem destrutivas. Os ciclos que o Washington herdou do pai eram simplesmente devastadores. O alcoolismo, a infidelidade, o vício em pornografia, tudo isso acabou virando um padrão, algo normal para ele. Para ter uma ideia, o pai dele chegou a levá-lo a uma casa de prostituição. Ele acabou trazendo toda essa bagagem para o próprio casamento, repetindo uma dinâmica de dor e caos que vinha de gerações. E é aqui, pessoal, que a jornada chega na sua parte mais difícil, onde o conflito interno dele explode. A diferença entre a vida pública e a realidade que ele vivia em segredo era gigantesca. Por fora, a fachada era perfeita. Washington e a esposa receberam cargos de liderança na igreja. Para todo mundo ali, eles eram vistos como membros super dedicados, um verdadeiro exemplo a ser seguido. Só que por dentro, a história era outra, bem diferente. Ele vivia uma vida dupla, lutando em segredo contra o vício em pornografia e mantendo conversas com outras mulheres. Basicamente, ele estava preso naqueles mesmos padrões que tinha herdado. Nas palavras do próprio Washington, a gente sente a agonia desse ciclo. Ele conta que chorava, pedia desculpas, prometia que ia mudar, mas depois a prática pecaminosa sempre voltava. Era um tipo de arrependimento que não gerava uma transformação de verdade. Então, como sair de um buraco desses? Não era só uma questão de tentar com mais força. Era preciso uma cura radical, profunda e, sim, dolorosa. Um processo que exigia muito mais do que só força de vontade. A grande virada na vida dele veio por meio de 3 ações cruciais. Primeiro, uma renovação completa da forma de pensar. Segundo, a decisão de ser totalmente transparente. E terceiro, a humildade de ir e pedir perdão a quem ele tinha machucado. E esse primeiro passo, o de renovar a mente, tem tudo a ver com o que o apóstolo Paulo escreveu lá em Romanos, capítulo 12, versículo 2. O Washington mesmo diz que o maior milagre que aconteceu com ele foi essa mudança de mentalidade. Foi aprender a pensar de um jeito novo, um jeito alinhado com os princípios que ele dizia acreditar. E isso leva a gente direto para o poder da transparência. Para se libertar de verdade, ele teve que confessar tudo para a esposa, inclusive uma traição que aconteceu lá no início do casamento. E mais, ele teve que ir até o pai, a pessoa que ele sempre culpou pelos problemas, e pedir perdão. Foi a transparência que, no fim das contas, quebrou as correntes da vergonha. Agora, o que é realmente incrível é como essa história tão pessoal se tornou uma fonte de sabedoria para todo um grupo. O depoimento não terminou em si mesmo. Ele gerou uma reflexão mútua, onde a voz de Cristo pôde ser ouvida na comunhão. Pois é, esse testemunho foi compartilhado num encontro online chamado Amizade Verdadeira, ou A Fruta Diária. É um espaço para um caminhar mútuo, honesto, que segue uma agenda chamada Up in Out. Up, com a oração, In, com a reflexão interna, e Out, com a devoção missional. O pessoal de lá descreve o lugar como uma verdadeira enfermaria no campo de batalha contra o ego, um ambiente seguro, de cura e comunhão. E as reflexões que a gente vai ver agora vieram de gente de carne e osso, que ouviu essa história junta.
No encontro do dia 21 de fevereiro de 2026, estavam presentes irmãos como David Figueiredo, o Lyndon Carlos, o Stephen Kuniharo, o Nizam Omar e vários outros, que compartilharam o que pensaram sobre tudo isso. Uma das grandes sacadas que saíram dessa conversa, bem articulada pelo David Figueiredo, foi essa. A conversão genuína não é um evento de um dia só. É um processo, sabe? Uma mudança contínua da mente, e esse processo só acontece de verdade quando existe honestidade radical, quando existe transparência. E outra reflexão muito poderosa que foi levantada pelo Stephen Kunihiro é que um evangelho autêntico não tem medo da parte feia da vida. Ele não fica escondendo as feridas, pelo contrário, ele as expõe para que possam ser curadas. Afinal, é justamente na nossa fraqueza que o poder de Deus se manifesta com mais força. E assim, a gente chega na conclusão dessa análise. As lições dessa história tão forte se transformam agora num convite, num desafio direto e pessoal para a gente colocar a fé em prática. A história do Washington joga uma pergunta na cara da gente, né? Qual máscara precisa ser quebrada hoje para que se possa andar na luz? A liberdade começa exatamente quando a fachada cai e a verdade pode finalmente aparecer. E o desafio final é bem prático, transformador. A ideia não é só aprender, mas viver. Então, que tal convidar 2 ou 3 amigos? Leiam as Escrituras juntos, permitam que Jesus fale através dessa partilha, dessa comunhão. Comecem hoje mesmo o seu próprio diário da amizade verdadeira, porque a verdadeira transformação, como a gente viu aqui, acontece em comunidade.